Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o George Aurélio Pires e hoje a gente vai conversar sobre um novo olhar para si, tá? Uma breve apresentação para vocês, né? Eu sou bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de São Judas, cursei Marketing na pós-graduação pela Unip e sou técnico de segurança do trabalho pela Uninove. Então, a experiência profissional rapidamente. Trabalhei 16 anos numa instituição financeira que foi adquirida pelo Grupo Santander. Trabalhei na Coca-Cola FEMSA, indústria de bebidas, né, por cerca de 5 anos. E atualmente eu estou no grupo Estapar, né, que é um grupo de mobilidade urbana com cerca de 6 mil funcionários. Tá bom? Então, vamos lá dar início ao programa. Bom, o que significa CIPA? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, pessoal, comissão entende-se um grupo de pessoas, tá bom? Ela está regulamentada, né, pela norma NR5. Essa NR5 ela faz parte de uma série de NRs que foi promulgada, lançada, inserida em 8 de junho de 78, né, essa portaria, pelo Ministério do Trabalho. Então, entenda-se, é lei, tá bom? Seguindo, o objetivo da CIPA. O objetivo é simples, né? São dois basicamente. Prevenção de acidentes, tá? A gente tem que se antecipar, né, aos problemas que gerem acidentes. Então, é simples assim, tá? Você tem que se prevenir e para isso você tem que tomar algumas medidas, você tem que fazer algumas vistorias, tem que fazer algumas modificações e o cipeiro, né, ele tem toda a treinamento, habilidade para efetuar essa prevenção necessária no ambiente de trabalho, tá bom? E também o que gera doenças decorrentes da atividade no trabalho também, tá bom? Como é que são alguns exemplos aí de acidentes? Tá? Os acidentes são diversos, mas os mais comuns são esses aí: quedas, cortes, choques elétricos, contusões, fraturas, amputações, tá? São diversos acidentes e às vezes são acidentes de gravidade leve, né? Chega até, né, amputações aí, que é grave ou até pior, né? Ou seja, perder vidas, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas para vocês terem ideia dos mais comuns. As doenças, né, pessoal, essas são também muito conhecidas. A lesão por esforço repetitivo, que é o LER, e DORTS, né, que é o distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que aí, né, já são mais aí tendinites, bursites, são coisas relacionadas aí à ergonomia, tá? Então são muito importantes também a gente saber. Tá? Surdez também é muito comum. Dermatite alérgica, tá, pessoal? Isso a gente tem que abrir só um itemzinho aqui, porque dermatite, ela ocasiona muito transtorno, principalmente para quem tem, porque fica com vergonha, porque fica descamando, fica vermelho. Então, a pessoa que tem a dermatite, ela deixa claro, ela não passa para outra pessoa, né? Mas você tem que tratar com cuidado. Então, tem um tratamento, tem pomadas, tem, né, várias situações para você ajudar essa pessoa a cuidar dessa doença, tá bom? E muito comum também são os sofrimentos psíquicos. Aí a gente tem que abrir também um outro parênteses. Por exemplo, vamos colocar aqui uma empresa de vendas. Então você tem aquela pressão sobre metas, você tem que bater a meta, o chefe vai lá, então aquela pressão causa vários distúrbios. Por exemplo, estresse, depressão e uma infinidade de
consequências, perda do sono, as pessoas, né, podem ganhar peso. Então, tem vários aí, esses sofrimentos psíquicos têm que ter aí uma atenção muito especial, principalmente aí da área médica, né? E é uma doença essa doença ela pode causar aí tratamentos longos, tá? Sofrimentos psíquicos, às vezes a pessoa pode até encurtar aí a sua carreira profissional, né? Ou seja, aposentar por causa de um problema desse nível, tá bom, pessoal? Então, pessoal, quem deve constituir CIPA? Empresas privadas, né, de fácil entendimento, né, não tem muito o que explicar. Empresas públicas, então, prefeituras, governos, né, sem novidades. Órgãos da administração, por exemplo, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, também devem constituir CIPA. Associações recreativas, então são os clubes das empresas, escolas de samba, clubes particulares, ou seja, né, todos também devem constituir. As cooperativas, essas, né, tem cooperativas enormes aí de pequenos produtores, tal. Então também devem constituir CIPA, né? Você vê que com essas 5 exemplos você já englobou aí um monte de empresas, quase que a totalidade. Tá bom? Como é que é feita essa organização da CIPA? Tá? São dois lados, né? O lado dos empregados, então vou ter membros, suplentes, uma diferença básica. Os empregados, eles têm que ser, né, eleitos, tá bom? Então, o voto é secreto, mas depois a gente vai falar sobre isso. E do lado dos empregadores, aqui eles são indicados, tá? Geralmente essas indicações são pessoas que já têm um conhecimento da empresa, às vezes são chefes da empresa, né? Então a gente tem que só dizer o seguinte: do lado dos eleitos, eles têm uma estabilidade, tá? Eles são eleitos por um mandato de 1 ano e podem ser reeleitos uma única vez, tá bom? Aqui, gente, a gente tem que conversar o seguinte: o cara que foi eleito, o cipeiro, ele é um cara que é diferenciado, tá? Porque ele é um cara que conhece mais pessoas, ele tem acesso a rodas ali na fábrica, onde ele trabalha, ele tem acesso, às vezes, aonde o chefe não tem, ele tem acesso ele conhece mais pessoas, ele tem um certo respeito, né? Ou seja, todo mundo o conhece, todo mundo o respeita. Por isso que votou nessa pessoa. Então, o cipeiro é um cara que tem várias atividades, a gente vai ver ao longo aí da apresentação. Então, pelo motivo correto, é esse. Tá? Aquela pessoa que entra na CIPA para tentar ficar apenas com estabilidade não é legal. Tá bom? É uma pessoa que não é essa a finalidade. A finalidade é justamente lá no início a gente falou, prevenção de acidentes e a prevenção de doenças. Então, o cipeiro tem que estar focado nessa situação. Agora, em relação a ele participar de uma reunião onde às vezes o chefe dele, o encarregado dele, o superior imediato dele está ali, não se incomode, tá? Ali os membros são na hora de uma reunião, na hora de uma situação, vai ser voto. Então cada um tem direito a um voto. Não importa se é o chefe encarregado ou se é o cara mais humilde, mas que foi eleito ali, tá? Então não se incomodem com isso, tá? A CIPA tem essas diferenças, mas ali o que vale é um só, um voto. Outra diferença muito que eu tenho que comentar aqui com vocês é que do lado dos empregados vai ser escolhido dentre eles o vice-presidente da CIPA daquele mandato. E do lado dos empregadores, né, será escolhido então o presidente da CIPA. E obrigatoriamente tem um secretário. O secretário é de comum acordo. Tá bom? Vamos lá? E como é que funciona a CIPA?
A CIPA ela tem reuniões mensais, tá? Reuniões mensais com data marcada, um horário definido. Este horário é no horário de trabalho, né, do funcionário, tá? E ela deve ocorrer, pode ter alguma ausência ali, faltou o presidente, por algum motivo o presidente da CIPA não compareceu, o vice-presidente assume. E assim, né, ou seja, nos cargos que foram definidos ali, tá bom? Então as reuniões são mensais. Tudo que acontece na reunião tem que ser designado numa ata, porque ali pode ter situações de como aconteceu algum acidente, o que foi feito, foi feita a investigação, teve afastamento, aonde foi o acidente. Então, tudo isso está em ata. Tá bom? Qual a melhoria que vai ser feita para o próximo período, para o próximo mês. Então, tudo isso é discutido. E tudo é colocado na ata e todos assinam. Esses documentos, pessoal, tem que estar protocolados junto ao sindicato da categoria, e também esse documento deve ser arquivado na empresa para que um fiscal do Ministério do Trabalho, caso exija, você tenha esses documentos. Então percebam que as reuniões de CIPA são muito importantes, tá bom? Pode haver também reuniões extraordinárias. Por qual motivo? Um acidente grave, né? Pode ser que todo mundo seja convocado porque houve um acidente grave. Ou pior, um acidente fatal. Isso pode chamar todo mundo da CIPA. Pessoal, a gente tem que se reunir porque foi um acidente grave, um acidente fatal. Tem que ver o que aconteceu, tem que investigar. Foi necessário chamar a polícia militar, foi necessário remoção, foi necessário... Bom, então essas reuniões extraordinárias atendem esse tipo de situação. Ou ainda quando uma das partes solicitar. Qual motivo? Motivo for necessário. Se for necessário solicitar, precisamos fazer uma reunião extraordinária. Se for um motivo relevante, uma das partes pode solicitar. Tudo bem? Como é que é constituído, como é que é feito esse processo eleitoral? Bom, o mandato ele tem data para terminar. Né? Hoje está sendo, essa CIPA que está vigente hoje, ela tem uma data para terminar. Então, como é que a gente vai fazer a próxima CIPA? Bom, tem prazos e regras também estabelecidas na NR5. Ele tem que ter o início 55 dias antes do término do mandato da CIPA vigente. Isso, né, 55 dias para você organizar. Para que tanto tempo? Você tem que publicar, né? Você tem que divulgar, né? Olha, teremos CIPA a partir de tal data, teremos o processo de inscrição a partir de tal data. Né? Então, tudo isso tem que ser organizado. Tá? E as eleições, obrigatoriamente, têm que seguir esse cronograma. 30 dias antes do quê? Do término da CIPA vigente. A divulgação, gente, que está no item anterior, você pode divulgar de várias maneiras. Tá? Você pode divulgar via o jornalzinho da empresa. Pô, tem um jornalzinho da empresa, legal. Então a empresa é organizada, tem um jornal, tal. Você pode usar esse veículo para divulgar. Ah, mas a empresa é pequena. Tem um quadro de aviso? Toda empresa tem um quadro de aviso. Fixa lá no quadro de aviso. Ó, pessoal, começa a CIPA, né? A eleição, a divulgação, a inscrição vai ser de tal data, né? Então você tem que obedecer ali para que todos saibam, independente de turno, pode ser à noite, pode ser de dia, pode ser 12/36, não importa. Todos têm que ter acesso, tá bom? Muito importante, durante o processo de eleição da CIPA, ele tem que ocorrer no dia normal de trabalho. Você não vai, né, fazer isso numa data onde você tem poucos trabalhadores. Você tem que fazer uma data que atenda todos os turnos e que atenda todos os trabalhadores. E tem que ter uma adesão de, no mínimo, 50% do efetivo da empresa.
tá? Isso também é lei, tá bom, pessoal? Não pode ter menos. Se tiver menos, tem que fazer um novo processo eleitoral. Geralmente a adesão é alta, tá, pessoal? Geralmente a adesão aí é 80, 90, às vezes até mais, tá bom? E por isso que você tem que dar um prazo. Vamos fazer a eleição em 3 dias. Por quê? Você pega o turno do dia, pega o turno da noite, pega o 12 por 36 e tá tudo certo. Você atendeu a todos, tá bom? Muito importante, né? O voto é secreto, tá? Então, existe lá uma pessoa, que pode ser o técnico de segurança do trabalho, que faz lá a cabine, faz a urna direitinho, tá, pessoal? O processo eleitoral, ele é muito importante, tem que ser transparente e tem que obedecer regras, tá bom? Não pode ser um voto que todo mundo saiba, né? Um negócio, né? A cédula tem que existir, tem que ter o nome das pessoas, a foto das pessoas na cédula, né? Por que isso é muito importante? Porque a partir do momento que o cara se inscreveu na CIPA, ele passa já a ter estabilidade. Você já não pode mexer com aquele funcionário. Se ele for eleito, então, né, mais uma estabilidade. Então, é muito importante que as coisas sejam feitas claras, transparentes e que obedeçam às regras, tá bom? É uma eleição, tá? Então, tem que obedecer aí o ritual normal aí da eleição, tá bom? Apuração. Apuração é a mesma coisa, você tem que ser transparente. Então, chame, né, alguns dos candidatos. Pessoal, quer acompanhar a apuração? Por quê? Porque na apuração, você está lá, o voto está aqui, ó, o voto foi para o senhor João, o voto foi para o senhor José. Tá? Então, além da apuração ser transparente, ser feita de forma profissional, também nós vamos usar os mesmos meios de divulgação para avisar toda a empresa que foi feita a CIPA, foi apurado os votos e a quantidade de votos foi tal quantidade, quantidade por candidato, tudo bonitinho, para não ter nenhum problema de impugnação, de desconfiança, não pode, tá? O processo eleitoral tem que ser claro, tá bom, pessoal? Muito importante. Você, o cipeiro, né? Muitas vezes ele está indo, ele foi eleito e tal, legal, mas ele não tem a experiência necessária, por isso que ele vai ser treinado. E o treinamento tem que ocorrer antes da posse. Por quê? Quando terminar o mandato da CIPA vigente, no outro dia, no próximo dia útil, já começa a CIPA nova. Como é que o cara chega, já vai, pegou um mandato novo, mas ele não entende nada, ele nunca foi, ele nunca fez. Então, existe sim uma regra onde você tem que treinar o cipeiro, tá? Com carga horária mínima de 20 horas, tá? Tem gente que faz muito mais, tá bom? Tem que ser durante o horário de trabalho e quem vai dar o treinamento, tá? Alguém do SESMIT, geralmente o técnico de segurança, ou o engenheiro de segurança, ou o médico, né? Dentro do SESMIT, se houver na empresa. Entidade patronal, sindicato, né? Entidade de trabalhadores, pode ser o sindicato, ou um profissional com capacidade técnica, tá? Tudo isso registrado, tudo isso bonitinho, tá? Esse treinamento ele é muito muito legal porque você vai aprender coisas novas para quem nunca participou e é da mesma coisa. Tudo tem que ser registrado, tá bom, pessoal? Bom, tem vários temas obrigatórios durante esse treinamento. Bom, o ambiente de trabalho que está aqui, que é um dos temas obrigatórios no treinamento da CIPA. Bom, esse ambiente de trabalho é o seguinte: você vai chegar, se deparar, descer o chão de fábrica. Então, você chegou lá, tem gente sem EPI. Você sabe qual é o EPI daquele setor? Você tem que ter noção que aquele setor que você foi tem um determinado tipo de EPI específico para aquele setor. Mas para que você saiba se aqueles EPIs estão corretos, você tem que ter o quê? Um treinamento. E esse ambiente de trabalho que você vai
começar a fazer vistorias, essas suas visitas, você tem que ter noção se está adequado ao que exige na norma, né, aqueles EPIs daquele setor. Por isso que você tem que ter o quê? Uma noção desse ambiente de trabalho. E no treinamento isso é colocado bastantes vezes, tá? Você tem que ter uma noção também de análise de acidentes. Aconteceu um acidente. Poxa, tá bom, como é que eu faço? Como é que eu faço essa análise? Tá? Então existe, mais para frente a gente vai ver, uma comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT, mas às vezes você ainda não teve acesso. Mas como é que eu faço a análise de acidente? Então lá são técnicas de análise de acidente que você vai presenciar durante o treinamento. Tá? Fiquem calmos que não é nada muito difícil não. As doenças do trabalho, a gente comentou algumas, mas como é que você faz para evitar? Quais as consequências? Isso tudo também faz parte do treinamento aí. Obrigatório também, pessoal, falar sobre medidas de prevenção de AIDS. Isso no passado foi muito criticado. As pessoas que tinham AIDS, elas eram muito, sabe, eram deslocadas, as pessoas não se sentiam bem. Hoje já está bem mais tranquilo. A pessoa vai lá, tenho soro positivo, tenho AIDS. A pessoa toma medicamento e vive uma vida longa, uma vida normal. Mas no passado não era assim. No passado tinha realmente uma situação muito delicada, tanto é que é tema. E com certeza, né, o tema novo vai ser pandemia. Por exemplo, pandemia. Você tem que treinar os novos cipeiros sobre um novo momento, né? Pandemia com certeza será falada nos treinamentos da CIPA. Por quê? Você tem medidas de prevenção que você tem que ficar atento, tá? Nós vamos falar mais também para frente, mas um exemplo também para evitar doenças, evitar contaminação, faz parte também do tema de treinamento da CIPA, tá bom? Aqui, por exemplo, higiene e controle de risco. Também existe treinamento específico. Higiene, pessoal, é tudo. Lavar as mãos, como você deve usar o vestiário, como você deve usar os chuveiros, como você tem que se comportar no refeitório. Então, a questão de higiene ela é abrangente, tá bom? Então, também é tema para que o cipeiro possa ser treinado com base nas normas de higiene. Tá bom? E é tão importante esse treinamento, pessoal, que tem também umas noções de legislação trabalhista. Tá? Por exemplo, o cara cometeu um ato grave, foi negligente com uma peça, essa peça vai no automóvel, ou seja, uma empresa que presta serviço para a montadora. Então, o que pode acontecer com esse funcionário? Ele pode ser demitido, ele pode ser indiciado, ele pode ser investigado, não sei. Então, a legislação trabalhista diz o que nessas situações? Então, existe também esse tema, né, uma pequena noção de legislação, para que o funcionário possa, para que o cipeiro possa proteger o funcionário, orientar o funcionário sobre essa questão, legislação trabalhista. Tá? Então, são temas aí da questão do treinamento. Bom, vamos lá. Agora, o que faz o cipeiro? Né? O cipeiro está lá, legal, comecei o mandato, estou treinado. O que eu começo a fazer? Bom, mapa de risco, todo setor, toda empresa tem um mapa de risco. Você, na sua empresa, se você passou correndo lá pelo quadro de avisos, opa, para um pouquinho lá, você vai ver que tem o mapa de risco. Que tipo de risco? Todos. Né? Risco, se você trabalha num setor que tem riscos químicos, você vai estar lá, se é grave, se é risco médio. Então, o mapa de risco, quem elabora o mapa de risco são a comissão, né, de prevenção de acidentes. Então, eu vou dar um exemplo lá na frente, mas elaborar mapa de risco. Planos de trabalho. Também vou detalhar lá na frente, mas é o seguinte, ele vai fazer uma vistoria, uma visita em determinado setor, mas quem é que vai? Qual o cipeiro que vai? Qual o dia? Qual o horário? Né?
Então tem que ter um plano, né, gente? Seguir uma organização mínima para que você possa fazer um mandato de forma coerente, de forma correta, sem atrapalhar, né? Vou dar um exemplo aqui, vendas. Hoje é o último dia de vendas ali, dia 30, a gente está bater meta ali e tal. O cipeiro não vai fazer uma visita nesse dia ao setor, concorda? Você pode utilizar, já que dia 30 é um dia muito importante, e no dia 1º, o dia 1º é mais tranquilo. Então, se essa atividade é mais tranquila no dia 1º, poxa vida, passe a visita para dia 1º, para dia 2. As suas vistorias podem ser feitas no data que estiver mais tranquila, mas sempre obedecendo ao horário de trabalho. Tá? Então, assim, eu uso aí o bom senso, tá bom, pessoal? Verificações dos ambientes de condições de trabalho é justamente as atribuições do cipeiro, né? Ou quando tem o segurança, o técnico de segurança está presente, às vezes ele até acompanha o cipeiro, né? Opa, ó, você viu ali, você viu aqui, ajude, vocês vão trabalhar em conjunto. Mas quando não tem esse técnico de segurança, o cipeiro, às vezes, muitas vezes, fazem as vezes do técnico de segurança, porque ele é o representante ali para que tudo ocorra bem, para que tudo ocorra com segurança, para que todo mundo venha, faça o seu trabalho, termine o seu trabalho, vá para casa, descanse e volte no outro dia em segurança. Então, às vezes o cipeiro tem essa atribuição de fazer as vezes do técnico de segurança. E tudo que o cipeiro faz, gente, é divulgado. Por exemplo, vai ter uma melhoria ali, né, em determinado setor, então divulguem. Tá? A divulgação dessa melhoria, vai melhorar ali tal data. Ah, que legal. Quem divulga é o cipeiro. Tá? Isso é bom, que traz confiança, traz que o cipeiro é um cara, né, como eu falei no início, ele tem acesso a vários setores que às vezes o chefe não tem. E por isso a divulgação dessas melhorias é muito importante, que ele saiba o que está acontecendo e divulgue essas melhorias para o público, né? O público dele, que são os trabalhadores. Bom, e como eu falei no início, né, os acidentes de trabalho é feito um documento. Né? Esse documento pode ser online, esse documento pode ser físico, mas não importa. A comunicação de acidente de trabalho, o CAT, quando é aberto, o cipeiro ele tem acesso a essas cópias. Então, para que ele tem acesso? Porque ele vai fazer uma investigação desse acidente. Quando tem o técnico pode ter de lá feito a investigação. Mas o cipeiro também tem acesso a isso. São informações, pessoal, sigilosas. Você não pode ficar, né, divulgando detalhes tal para a empresa toda. O cipeiro não tem essa função de ficar divulgando detalhes. Mas o cipeiro tem acesso às cópias do CAT. Então, ele vai fazer com essas cópias o quê? Uma investigação do acidente. Eu vou dar exemplo já, tá bom? Vamos seguindo aqui. Identificar os riscos no processo de trabalho, obviamente, são atribuições aí também. Seguindo. Que tipo de risco, né, que acontece numa empresa? Vários, né? Vamos lá, eu dou exemplo aqui de calor. Pô, tem muitas empresas que trabalham com fornos, tem empresas que tem cozinha, então tem chapas, né? Tem botijão de gás, tem fornos, tem, né, várias aí situações de calor. E também de frio, tem câmeras frigoríficas, tem açougues, tem armazéns que tem esse tipo de alimento congelado. Então você tem várias situações. Umidade, lá tem pessoas que trabalham no tempo. Como? Segurança. Será que ele tem cabine lá onde ele fica? Lá ou ele fica no tempo? Ele fica exposto a noite inteira sem nenhuma cobertura, sem nenhuma cabine? Não sei. Tá? Então, são riscos que na vistoria, na visita aos setores, o cipeiro tem condições de verificar. Tá bom? Ruídos e vibrações, mesma coisa. O cipeiro está lá no chão de fábrica. Está usando o protetor auricular? O funcionário, o colaborador está usando?
Então, você tem que ficar atento a isso, né? Será que ele não usa porque não tem? Ou será que ele não usa, o colaborador não usa porque não quer? Não importa, tá? A questão é, o cipeiro tem que estar atento. Se aquele setor ali for obrigatório o uso de protetor auricular, ele tem que estar lá em cima exigindo, ó, você tem que usar. Por quê? Causa doença. Que tipo de doença? Surdez. Então, é obrigatório. O cipeiro tem que ficar atento. E o técnico, obviamente, é a mesma coisa. Bom, riscos ergonômicos. Esses são, né, diversos. Por exemplo, você subiu lá na contabilidade. Então a pessoa está sentada no computador, fica sentada ali por 4, 5 horas, 6 horas. Será que ela está ali com um apoio no computador, ali, o apoio da mão dele? Será que aquilo ali não vai causar um problema? Aqui nos pés, onde ele vai apoiar os pés, a pessoa que fica sentada há muito tempo, será que aquele apoio dos pés não seria legal, né, para que a gente pudesse ter ali? E as cadeiras? As cadeiras são confortáveis, então os riscos ergonômicos são diversos. Tá? Tanto é que vai ter uma palestra só de ergonomia, para você ter uma ideia da importância que tem esse risco ergonômico. Mas o cipeiro também tem que ficar atento. Por quê? Porque riscos ergonômicos causam dores, e dores causam problemas no funcionário, que geram afastamentos, que geram tratamentos longos. Então, realmente o cipeiro tem que ficar muito atento a esse tipo de risco, tá bom, pessoal? E aí, poeiras. Poeiras também são muito comuns em fábricas, em situações aí de processos de produção. Às vezes você não está vendo, mas ela está lá. São micropartículas. E também tem vários tipos de máscaras, não máscaras que nem a pandemia, mas tem máscaras para conter aí a ação das poeiras, tá? Então, o risco de você, né, ter aí o contato com essa poeira também é iminente, e aí o cipeiro também tem que ficar muito atento a essa situação. Risco químico, risco de radiações, então, nem se fala. Produto químico tem que ter local específico, tem que estar rotulado, tem que ter lá validade, tem que ter lá como transporta, tem que ter uma série de situações. Radiações é a mesma coisa. Radiações de quê? Bom, você tem ali uma clínica ortodôntica, você tira raio-x ali? Sim, então você tem que tomar cuidado. Existe coletes, né? Não sei o ramo de atividade que cada um trabalha. Mas se tem ali, tem que ter um colete para conter ali as radiações. Se vocês trabalham em hospitais, em clínicas médicas, então riscos de radiação têm que ser vistoriados, tá? Com muito cuidado. Bom, eu comentei com vocês sobre mapa de risco. Ele é dividido aqui, né? Os riscos são, né? Ali do lado esquerdo, pessoal, vocês vão perceber que tem ali cada corzinha, né? Amarelinho, risco ergonômico. O azulzinho, risco mecânico. O verdinho, risco físico. E assim por diante. E logo embaixo tem um círculo, risco pequeno. Um círculo um pouquinho maior, que é um risco médio. E um círculo um pouquinho maior, né, que é o maior de todos, aí o risco elevado. Então, por exemplo, ali você tem a cor e o tamanho do risco. Vamos dar um exemplo aqui no nosso mapa, nessa empresa, ali na contabilidade no RH. Olha que legal. Ali tem um círculo pequenininho, né? E está amarelo. É o que a gente comentou agora há pouco. Quem é que faz esse mapa de risco? É o cipeiro, tá? É a comissão que vai fazer esse mapa. Pô, mas para você fazer esse tipo de mapa, você tem que ir até o setor. Como é que você vai saber que lá tem risco ou somente tem esse risco? Você tem que ir até o setor, verificar, acompanhar, né? Muitos mapas de riscos também tem aí a área de fuga, tem o ponto de encontro. Então, né, você pode colocar um mapa de risco diversas informações. Mas essas, né, que eu dei de exemplo aqui, não podem faltar. E se você passa lá no seu quadro de avisos e não viu esse mapa de risco, procure saber onde está, vai na sua empresa amanhã,
e verifica onde está esse mapa de risco para você acompanhar. Se você não teve contato, né, dá uma olhadinha, perca ali 2 minutinhos, dá uma olhadinha, vê se está tudo certo, que risco você está correndo no seu setor, de repente você não saiba, né? A pessoa que faz, né, obviamente, o curso de técnico de segurança do trabalho tem mais acesso, tem mais facilidade, né? Mas como nós, né, essa palestra é para todos, então quem ainda não viu, é bom dar uma olhadinha lá, né, na sua empresa, vai ser legal você se atualizar, tá bom? Seguindo aqui, ano de trabalho, muito legal. O cipeiro, pessoal, é uma pessoa, né, foi treinada, foi eleita. Então, vamos dar um carinho para ele. Tipo, essa empresa todo mundo usa capacete. Pô, legal. O capacete do cipeiro põe de cor diferente, para que ele possa ser identificado facilmente, né? A gente não usa capacete, a gente usa colete. Legal, põe um colete de cor diferente. O cipeiro é um cara que veio para ajudar os setores, para ajudar os trabalhadores. Então, esse carinho é legal, né? É interessante fazer. A gente não tem nada disso, não pode gastar, tá bom. Então, um bottom diferente. Por quê? Quando ele for fazer as vistorias, as visitas dele, as visitas nos setores da empresa, pô, ele está a trabalho. Então, tem que ter um diferencial, tá bom? Então, a identificação do cipeiro eu acho muito interessante. Organização, o que eu quero dizer com isso aqui? Quem vai fazer a visita? Sei lá, você tem 3 cipeiros, tá ótimo. Quem vai fazer a visita? Qual dia? Em que horário? Em quanto tempo? Então, a organização, né, é isso. Você tem que saber quem, que dia, qual horário, quando vai, e sempre lembrando, tem que ser no horário de trabalho daquele cipeiro, tá? Então, como que você pode fazer esse tipo de visita? Você faça controles, façam planilhas, peguem, tá na visita, tudo bom? Bom dia, eu vou fazer a visita aqui no seu setor hoje. O cipeiro é um cara que é conhecido, que todo mundo, né, geralmente até votou nele. Então, ele pegue relatos, tire fotos, né, faça o mínimo ali de controle para ver se está tudo bem com aquele setor, para você não ter problemas futuros, né? Se precisar de ajuda, você não tem ali, faça junto com o técnico de segurança. De repente vocês decidiram lá que vão ser sempre 2 ao mesmo tempo. Ótimo, não tem problema. O que a comissão ali decidir em consenso, tá ótimo, tá decidido. Vocês são pessoas que vão fazer o trabalho da CIPA, então não tem problema. Agora, pessoal, o cipeiro não pode ser um cara que fique passeando, né? Que fique na fábrica, sou cipeiro. Não, tem que trabalhar. Não pode ser uma cipa né, negligente, tem que ser atuante, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que eu quero dizer com condições de trabalho? Quando você for fazer vistoria, cipeiro ou técnico de segurança, o que você vai verificar? Você vai ter o que? Acesso a um ambiente de trabalho. Então você tem que olhar tudo. Tá? Bom, o extintor ali, aquele extintor. Opa, dá uma olhadinha na validade do extintor. Ué, por quê? Porque se por acaso, falta uma semana para vencer. Opa, falta uma semana para vencer, gente, já está vencido, já tem que substituir. Por quê? Porque se ocorrer um acidente, se ocorrer aqui um incêndio, alguma coisa, você está com um extintor que praticamente pode ser que não funcione. Então você tem que solicitar imediatamente a substituição. Poxa, mas como é que você viu isso? Porque você foi até o setor. Se você não faz uma visita regular, se você não olha ali se as janelas estão fechadas, se o piso está escorregadio, se o setor não está, o pessoal não está usando EPI, então, né, não se faz necessário ali aquele cipeiro. Você tem que escolher um outro cipeiro, concorda? Você votou no cara errado. Então, o cipeiro, gente, o cipeiro é uma pessoa perspicaz, é uma pessoa que tem que ser mais dinâmico, tá bom? Então ele olha tudo. Nas vistorias, pega a pranchetinha, você que não foi da CIPA, na próxima eleição, tenta participar, eu acho muito legal, tá bom? Nas vistorias, fique de olho, fique atentos, tá bom? E onde? Aonde você tem que ir? Bom, gente, tem gente que vai só no chão de fábrica, não é, tá?
O cipeiro tem que olhar um todo. Você vai na expedição, um exemplo, tem lá caixas com peso excessivo e tá lá o cara tá com a cinta lá de proteção, mas ele não usa. Então, você tem que estar lá, opa, amigo, isso aqui é obrigatório, tá? Você tem que usar aqui para proteger a sua coluna. Às vezes ele acha que aquilo ali não atrapalha, aperta, não deixa eu respirar direito. Você vai explicar que é obrigatório, você vai explicar que você, né, se você tiver um desvio na coluna, pode ser irreversível. Então, na hora que você está ali na expedição, como eu citei aqui o exemplo, você está lá para ajudar aquela pessoa, aquele trabalhador, aquela pessoa que confia em você. Tá? E outra, não é só no chão de fábrica, eu falei aqui na expedição, mas lá também nos escritórios. Ah, mas lá no escritório o pessoal é meio, né? Aí eu não tenho muito acesso. Não, você tem que ir lá, meu amigo. Você tem que subir, tá? Suba lá, vá no RH, vai na contabilidade, vai no departamento de vendas, você tem acesso a todos os setores da empresa, tá bom? Seguindo aqui, aquilo que eu falei para vocês, que eu vou dar exemplo do CAT, né? Comunicação de acidente de trabalho. Então, o CAT, pessoal, dados obrigatórios, tá bom? Eu vou colocar aqui já para vocês já se identificarem aqui. Ó. Nome completo, data do acidente, horário do acidente, local do acidente, relato do colaborador. O colaborador, sei lá, escorregou e caiu. Por que ele escorregou? O piso estava molhado, não estava, né? Teve testemunha. Essas testemunhas são convocadas também para poder falar o que aconteceu, se elas viram o que aconteceu. Detalhes do acidente, gente, pode ter N situações, né? Então você vai colocar ali minuciosamente tudo o que aconteceu, tá? Uma imagem para que vocês possam ver o que é, né? Não voltou aqui, mas eu volto aqui no. O CAT, pessoal, tem que constar lá, né? Eu já pulei aqui para a fim da investigação, mas a gente fala um pouquinho mais no CAT. Então lá no CAT tem lá tudo o que eu falei para você: nome completo, data, horário, tudo o que aconteceu no acidente. O cipeiro, pessoal, ele tem acesso às cópias do CAT, perfeito? Então, como é que eu vou investigar esse acidente? Por que eu vou investigar esse acidente? Para que não ocorra mais acidentes naquele mesmo setor, que é onde aconteceu esse último acidente. Então, vou dar um exemplo aqui da Fernanda, do administrativo lá de vendas. Ela foi até o almoxerifado às 17h45 da tarde, foi até o almoxerifado retirar alguns objetos e, ao passar no corredor, ela relatou lá que ela correu, escorregou, torceu o pé e caiu. Poxa vida, o cipeiro, ou técnico de segurança do trabalho, quando houver também deve ter feito a mesma situação. Bom, a Fernanda teve que fazer uma imobilização no tornozelo e ficou afastada por 7 dias. Bom, a Fernanda não fala com ninguém, a Fernanda é uma pessoa, né, difícil, que bom, nós vamos ficar uma semana sem ela. Não, o cipeiro não pode pensar assim. Tá? O cipeiro tem que ir lá, de preferência, no mesmo local, no mesmo horário, tá? E verificar o que aconteceu. Por que a Fernanda correu? Por que você correu, Fernanda? Ah, eu estava com medo, estava escuro. Opa, estava escuro? O que será que aconteceu? Será que a iluminação natural, ou seja, ainda tinha iluminação natural naquele horário? Será que a iluminação artificial não foi suficiente? Será que tem lâmpadas queimadas? Será que, se tiver lâmpadas queimadas, tem que substituir? Se a iluminação natural não foi suficiente e a iluminação artificial também não, por que ela estava com medo do escuro? Será que o espaçamento entre as luminárias não está muito distante? Será que a iluminação não está deficiente? Tudo isso, pessoal, tem que ser visto pelo cipeiro. Eu coloquei ali corredor, né? Ela correu naquele corredor. Será que tem placas lá?
Fernanda, não corra. Não, não é uma placa direcionada para Fernanda. A placa tem que ser direcionada para todos. Cuidado, risco de acidentes, não corra. Entendeu? A placa é direcionada para todos, tá bom? E escorregou. A condição do piso, o piso estava molhado, o piso estava encerado, tinha lá, será que o pessoal da limpeza estava limpando naquele momento e não colocou aquela plaquinha, piso molhado, sei lá, né? Então, pessoal, essa investigação só é bem feita se o cipeiro comparece lá no local do acidente. Se o técnico de segurança comparece até o local do acidente. Se não, pessoal, como é que você vai evitar o próximo acidente? Né? Então, tudo isso tem que ser investigado. Você vê um simples torção no tornozelo, a empresa vai ficar uma semana sem a Fernanda. Tá? Então, pessoal, para que não ocorra acidentes, né, desse gênero, você tem que cercar todas as possibilidades. Tá bom? Seguindo aqui, a gente vai falar um pouco desse novo momento. Tá? Eu comecei aqui com o transporte, é o seguinte, vamos, né, dar exemplos para que a gente possa ilustrar aqui melhor a nossa apresentação. Vamos supor que esse transporte, a pessoa vai trabalhar numa determinada fábrica e o transporte é aquele de fretamento. Pô, legal, fretamento, boa, empresa legal, empresa joinha. Será que aquele ônibus está sendo higienizado? Se está, de que forma? Né? De quanto em quanto tempo esse ônibus é higienizado? Existe um controle para isso? Gente, o técnico de segurança, o cipeiro, tem que ficar de olho nisso. Tá? Então ele pode chegar lá na empresa de transporte, pessoal, tudo bom? Eu sou da CIPA, eu vim aqui, eu quero saber se vocês fazem a higienização dos ônibus. Porque como você está pegando nossos funcionários, né, a gente não quer que ninguém se contamine nesse momento de pandemia, né, por causa do coronavírus. Ah, não, tá aqui, ó, a gente tem um controle, higienizado todos os dias às 4 da manhã, higienizado. Quando sai da garagem está higienizado. Quando volta para a garagem é higienizado novamente. Ah, o ônibus é higienizado? Tá bom, cadê o controle? Ah, não tem. Não tem? Crie um. Né? Para que você tenha acesso, para que nas suas vistorias você tenha acesso àquele controle do ônibus de fretamento. Tá bom? Isso é um exemplo, óbvio, né? Um exemplo também que eu coloquei aqui, uniforme. Bom, eu fui numa empresa de usinagem certa vez e o uniforme era basicamente uma calça social e uma camisa polo. Pô, esse tipo de uniforme, fale com a empresa, será que o funcionário já não pode vir com esse uniforme? Entre em contato com a empresa, verifica se há essa possibilidade. Por qual motivo? Porque todo mundo vai chegar nos ônibus e vai direto para o vestiário. Se você diminuir ali a concentração de pessoas, é melhor, né? Então, pessoal, se existe a possibilidade, conversada ali com a diretoria, com a empresa, com o RH, com o sindicato, ou seja, reúne ali todo mundo. Não, dá para vir sim, quem vem, alguns setores, pelo menos ali a maioria, dá para a gente diminuir ali a concentração de pessoas no vestiário. Pô, legal, já ajudou muito, tá bom? O cipeiro, o técnico de segurança também, como ele conhece toda a fábrica, todos os setores da empresa, ele sabe, por exemplo, aonde ele pode colocar os totens de álcool gel. Né? Tem totens de álcool gel que você tem ali também informações adicionais, como lavar as mãos, qualquer publicação, qualquer comunicação visual, já tem ali nos totens. Você pode usar isso aí também como um benefício, né, para os funcionários. No começo da pandemia tinha totens até de R$ 1.000. Hoje você já encontra aí totens com acionamento no pé por R$ 300. Tá? Ainda entregam para você em 2 dias, coisa rápida. Então, assim, proteja, né, o funcionário, deixe à disposição. Em qual setor, verifique ali, o cipeiro, ele tem, eu vou precisar de um totem aqui, de um totem ali, de um totem lá, ou seja, então ele sabe, como ele conhece os setores da fábrica, os setores da empresa, então ele sabe onde vai ser necessário. Tá? Lógico, se tiver, por exemplo, uma concentração, uma empresa muito grande, existem cabines de desinfecção que são mais rápidas, né? Você usa ali um produto
antisséptico, né? Você pode higienizar a pessoa inteira. A pessoa entra na cabine com a roupa, com a mala, então você faz todo, né? Mas, não, a gente aqui a empresa é pequena, tal, então, faz um tapete ali, o tapete na entrada, ou as senhoras da limpeza ali vai colocar ali um pano úmido, né, com um produto Cândida, por exemplo, coloca ali um pano molhado com a Cândida e logo seguindo um paninho seco. Você já ajudou ali num tapete antisséptico. Lógico, existe no mercado tapetes já preparados para isso. Mas se não, você pode ter alternativa mais barata. O importante aí é você eliminar essa questão aí de disseminação, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal? Bom, luvas, máscaras, protetores faciais vai depender do ramo de atividade. Mas fiquem atentos. Por exemplo, um caixa. O caixa pega em dinheiro quase 100% do tempo. Vamos pôr uma luvinha, aquela luvinha descartável no caixa? Será que é bom? Será que é ruim? Verifique. Máscaras agora é praticamente obrigatório, né? Ou seja, todo mundo tem que usar máscara. Mas o cipeiro tem que ficar de olho. Ele conhece aquele funcionário que está ali, sem máscara. Ele conhece até pelo nome. Ô, seu João, tudo bom? Coloca a máscara corretamente, seu João, por favor. Pronto. Uma orientação já é o suficiente, né? Por quê? Porque o João tem acesso, o cipeiro tem acesso ao seu João de forma que o chefe, às vezes o diretor, não tem. Então, o cipeiro é importante. O cipeiro é um cara que tem aí uma certa autoridade. Então, vamos usar isso aí. Tá bom, pessoal? Distanciamento. Distanciamento, o cipeiro, o técnico, tem que ficar atento mais do que nunca. No vestiário, no refeitório, entre as máquinas, né? Ou seja, tudo tem que estar de forma que todo mundo tenha uma distância mínima. Então lá no refeitório a gente precisa fazer uma modificação. Sim, precisa fazer modificação. Que tipo? Horários diferenciados, os locais, né, demarcados com a distanciamento. Então, gente, o distanciamento a gente vai, todo mundo está aprendendo, mas isso é necessário, isso é saúde, então tem que ser feito, tá bom? Aqui, dimensionamento da CIPA. Tá? Como é que eu sei qual a quantidade de pessoas que vão fazer parte da comissão? Isso, pessoal, é uma combinação, né? Ou seja, de número de trabalhadores daquela empresa versus a classificação nacional de atividades econômicas, chamada de CNAE, né? Então eu dei um exemplo mais para frente ali, e ali com esse exemplo, por exemplo, eu usei aqui o exemplo de fábrica de tecidos de malha, uma fábrica de tecidos, tá? E eu vou usar o exemplo aqui com 450 funcionários. Então existe aqui lá na NR5 toda uma tabela, tá? Que tem lá por ramo de atividade. Então você vai encontrar lá o ramo de atividade, você vai encontrar o código. Esse código você vai em outra tabela, que você vai ter então o número de funcionários versus o ramo de atividade. Aqui no nosso exemplo, vocês vão perceber que seguindo a linha aqui, né, uma empresa com 400 funcionários, 450 funcionários, e a fabricação de tecidos de malha, vão ter então 3 membros efetivos e 3 membros suplentes. Tá? Esse é o tamanho da CIPA. Então, não é que você põe quem você quiser, a quantidade que você quiser. Não, existem regras. Tá? Esse exemplo que eu dei aqui, obviamente, imagina uma empresa com 40, 50 mil funcionários. Tem lá? Tem aqui. Ó, você vai seguindo a tabelinha, você vai achar a quantidade e o tamanho da CIPA. Então, o dimensionamento da CIPA segue essa regra. Tá bom? Tem aí os meios para vocês falarem com a gente, né? Então, tem os canais aí para você fazer elogios, para você fazer críticas e sugestões. A nossa apresentação está se encerrando. Agradeço a vocês aí pelo acompanhamento e qualquer coisa vocês mandem aí para a gente, né, o que vocês acharam, tá bom? Muito obrigado
e até a próxima.